Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vim fazer um trabalho aqui, que é um trabalho tecnicamente difícil de ser feito, conforme vocês vão ver, porque eu vou trazer um trabalho do professor Humberto Matos, onde ele é um vídeo, onde ele dá uma resposta a um outro vídeo do economista Fernando Ures, e o meu é um vídeo falando dos dois, tá certo? Então fica um pouco complexo, mas vale a pena a gente tentar, porque eu acho que traz mais clareza, mais certeza, menos dúvida a respeito do que eu estou dizendo. Então vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira, que veio apresentar um trabalho aí, um, um trabalho que eu quero que se torne padrão, sempre fazer isso, analisar determinados vídeos que são publicados constantemente aí na internet e fazer críticas, comentários a respeito do que eu acho necessário fazer para melhorar o entendimento das pessoas, e o meu mesmo, a respeito do que está acontecendo no Brasil em conhecimentos. Tá certo? Esse, esse trabalho de hoje, 16/2/25, o criticado será o historiador Humberto Matos de Oliveira, não tem nenhum parentesco com ele. O trabalho em foco será o vídeo de sua autoria. Afinal, o que é de onde vem a inflação? Uma resposta ao Fernando Urich. E aqui tem as observações que eu vou fazer, então vamos colocar o vídeo, o vídeo do professor Humberto Matos. Vamos ver o que ele fala. O tomate, mais uma vez ele, o grande vilão desse aumento foi a batata, com um acréscimo de 67,98% a 98% do valor. Mas, afinal de contas, o que é inflação? Seria um aumento de preços? Seria o tomate ou a batata vilões da inflação? Sim, que as pessoas, em geral, se referem à inflação como um aumento de preços, todo santo dia, assim como a imprensa e os analistas. E os próprios economistas são culpados por ensinar e perpetuar essa definição. Bom, não é ensinado assim, não. Né? Isso aí até assim, na mídia, no jornalismo econômico, até pode ser passado assim, mas nos cursos, tá, de macroeconomia, nas disciplinas de macroeconomia, é, assim, a situação é a desvalorização da moeda, que pode ser percebida a partir da elevação dos preços. Então, os índices de inflação, eles demonstram, né, o quanto que os preços oscilaram, ou seja, é uma forma de perceber a desvalorização do dinheiro, que a inflação é a desvalorização do dinheiro. Ou seja, você precisa de mais moeda para ter acesso à mesma mercadoria. Ou seja, o valor da mercadoria não muda, gente, porque a mercadoria ela é o que é, não é isso? O que muda é o quanto de moeda você precisa ter para acessar essa mercadoria. Então, o que variou de preço não foi a mercadoria numa situação de inflação, e sim a moeda. Eu sempre brinco, né? Eu lembro muito bem quando eu estava no equivalente ao oitavo ano, né? Que nós chamávamos de sétima série. Era 1994 e foi implantado o real. Eu me lembro que uma latinha de Coca-Cola custava no mercado 25 centavos de real. 25 centavos de real. Hoje, quanto é que custa a mesma latinha de Coca-Cola no supermercado? Vai, R$ 3,50, R$ 4,50, R$ 5, R$ 3, enfim. Mudou a mercadoria? Não. Mudou talvez o rótulo, coisa assim, né? Mas é a mesma latinha, é a mesma quantidade de Coca-Cola, enfim, é a mesma mercadoria. O que mudou, então? Mudou o preço da moeda. Então,
agora eu preciso de mais moeda para ter acesso à mesma Coca-Cola. Então, a inflação não é o aumento dos preços. O aumento dos preços é como nós percebemos a inflação. A inflação é a desvalorização da moeda. Isso é consensual, isso aí não é uma questão de direita e esquerda, de heterodoxo, ortodoxo. Não. Não é verdade, meu amigo, que você está falando. Isso é ignorância. E eu vou mostrar aqui para você, né? Olha aqui. Eu pensava até que você fosse economista e você não é, você é um historiador. Mas eu não vou te perdoar por esses erros absurdos que você está dizendo aí. E outra coisa, se você vai tratar de assuntos de economistas, você deve enveredar e estudar principalmente um assunto que não é fácil. É o assunto inflação e moeda, que são assuntos que deixam os economistas completamente perturbados, porque eles não conseguem entender é, nem de inflação, nem de moeda. Por quê? Porque eles não têm uma formação adequada para isso. Eles não conhecem a teoria da partida dobrada e não conhecem, obviamente, contabilidade. E vem você, um historiador, que nem sequer pensa nisso, nem sequer já ouviu falar na teoria da partida dobrada e se investe da capacidade do direito de se expor em plena internet, tentando criticar o economista Fernando Urich. Não, isso não é normal. Isso é algo que eu não entendo que a pessoa faça isso. Primeiro, você mostra total desconhecimento do que é inflação e do que é moeda. Tá certo? E eu vou mostrar para você. Estou mostrando aqui. Foi a maior bomba de ignorância que eu já vi na minha vida na internet. Um historiador, professor de história, vem para a internet discutir com um economista. Ele realmente falou também que não é um, não, não demonstrou muita qualidade, ele não mostrou conhecimento de inflação e de moeda. Mas o senhor Humberto de Matos está dizendo aí, é uma verdadeira bomba atômica de ignorância. Nunca vi nada mais ignorante do que isso. Tá certo? Na realidade, meu amigo, olha aqui, isso é um trabalho meu. Você pode pegar esse trabalho aí na internet e dar uma lida nele para você entender melhor e ficar mais orientado. Não partir para uma situação desastrosa. Foi um desastre o que você fez. Isso não é crítica. Isso é você dizendo assim, olha, não sei nada de economia e pretendia arranjar um papagaio, um pirata, porque você é um papagaio. Você está procurando um pirata, que seria, no caso, o Fernando Ures, para pendurar no ombro dele e dizer assim, olha, sei tanta economia quanto o Ures. Não é verdade. O Ures também está errado no que ele produziu, mas você não está errado, não. Você é uma bomba atômica de ignorância. Tem um poder destrutivo maior, 3 vezes que a bomba de Hiroshima. Olha só aqui. Só existe uma possibilidade. Isso é meu. Acabei de escrever, tem pouco tempo, está aí, dia 21/1/25. Só existe uma possibilidade de se entender o enigma da inflação, com certa facilidade. É separar, teoricamente, os dois fenômenos que eles dão origem e que são inseparáveis na prática e analisá-los individualmente através da teoria da partida dobrada. Só existe uma maneira. A operação compra e venda, que eu estou separando, é um tanto quanto complexa para se entender. Primeiro, porque esta operação é realizada através da reunião de dois fenômenos importantíssimos, de um certo modo, difícil de distinguir: o fenômeno monetário e o fenômeno econômico. Esta complexidade já começa na ligeira dificuldade de se compreender que compra e venda é um ato só, o dinheiro que compra é o mesmo que é recebido.
Isso você não tem a menor ideia, porque você não sabe disso. Olha aqui outra coisa que você não sabe, e por isso não deveria se meter numa enroscada dessa, cara. Característica fundamental e desconhecida da compra. A compra é de fato um fenômeno monetário, pois envolve a troca de dinheiro pelos bens, produtos e serviços. A compra tem uma característica muito importante e fundamental, que é pouco conhecida dos profissionais que labutam com ela, principalmente os economistas. Conforme vimos, o dinheiro é quem compra, e no registro contábil dela, no ato de compra, não existe nenhum efeito monetário, inflacionário, perda ou ganho de poder aquisitivo, ou qualquer outro sobre o dinheiro. O contrário acontece com a venda. É aí onde os efeitos acontecem, quando há aumento de preço. Isso significa que o dinheiro não compra, é neutro, que o dinheiro na compra é neutro, isento, imune a qualquer efeito. E aqui tem um exemplo, você pode, não vou trabalhar em cima disso agora, mas se vocês quiserem, podem trabalhar, tá certo? E podemos concluir podemos concluir, se você ler isso aí, que a inflação é aumento de preço, não é perda de poder aquisitivo da moeda. A perda do poder aquisitivo da moeda só se dá se houver aumento de preço. Não existe perda de poder aquisitivo de moeda se não houver aumento de preço. Tá certo? Eu tenho R$ 1.000. Esse é o meu poder aquisitivo. E você tem 100 unidades de um produto qualquer. Então, se eu quiser, 1.000 dividido por R$ 100, posso comprar 10 quantidades suas. Talvez seja as 10 quantidades que você tenha. Tá certo? Então, posso comprar todas elas agora, ou posso comprar durante algum tempo. Vou lá e compro sem que haja aumento de preço. Se houver aumento de preço, a coisa muda. Se o preço é 100 e meu poder aquisitivo é R$ 1.000, tá certo? Eu posso comprar 10 unidades. Se o preço aumentar para 200, eu posso comprar 5 unidades. O que foi que houve? Houve uma perda de poder aquisitivo da moeda. Por quê? Porque houve aumento de preço. Sem o aumento de preço, não há perda de poder aquisitivo da moeda. Está tão claro o objetivo. Se de 200 passar para 500, a perda do poder aquisitivo é 1.000 dividido por 500, vai dar 20 unidades de mercadoria. Tudo isso acontece por quê? Está claro aí, está no trabalho. Porque o aumento de preço é responsável pela perda do poder aquisitivo do dinheiro. Não ao contrário, meu amigo. Não é a perda do poder aquisitivo que provoca inflação. Tanto você como o Fernando estão errados. Agora você é pior ainda. Porque você não refletiu sobre isso. Você não sabe nada sobre isso. Portanto, é isso. Como é que você está numa jogada que você não sabe? Tudo que eu falei aqui, tudo que está escrito aqui, você nunca viu, é a primeira vez que você ouviu falar. Você é completamente ignorante em contabilidade, em teoria da partida dobrada, em inflação e em moedas. Eu acompanho você, já vi vários vídeos seus e mostro e vejo claramente os erros que você comete. Você é simplesmente um analfabeto funcional em economia. De economia você entende talvez o que você leu num jornal. Você não entende nada de economia. Vamos mais em frente. Tudo isso que está aqui agora, você nunca nem sequer ouviu falar, meu amigo. Teoria da partida dobrada, que eu uso para resolver isso, né? Teoria da partida dobrada, a grande esmagadora maioria dos economistas, talvez aí uns 80% dos economistas, nunca ouviram falar de teoria da partida dobrada. E 20% já ouviram falar. Você está entre o. Talvez você não esteja nem entre os 20, porque você nunca nem ouviu falar em teoria da partida dobrada. Tá certo? Vamos lá, vamos colocar você novamente para você ver quanto você não sabe.
Mas e se eu dissesse que a definição está errada? E que dessa definição errônea derivam todos os piores remédios para combater a inflação? Pois nesse vídeo eu quero primeiro explicar o que é inflação para qualquer um entender. Lembre-se, fica difícil eu comentar o Fernando e comentar ele ao mesmo tempo. Como eu já comentei sobre o Fernando, eu vou me restringir, talvez tiver a oportunidade de falar algumas coisas que o Fernando disse. Mas meu objetivo é mostrar que o Humberto Matos de Oliveira, que eu não tenho parentesco nenhum, nunca entendeu economia, é, o que é inflação, o que é moeda. E ele diz, não é, que inflação é um tema muito caro para ele, que ele estudou muito macroeconomia isso. Pois não dá para entender isso. Ou você não está dizendo a verdade, ou você pode desistir, meu amigo. Vai lá contar a história em outro lugar. Não na internet e sobre economia, porque eu estou atento. Eu sou um professor de mais de 45 anos nessa área contábil financeira e econômico contábil financeira. Ensinei nas principais instituições do Brasil, PUC, IBMEC, Fundação Getúlio Vargas, etc. Aí, em sua cidade, aí em Porto Alegre, no seu estado, Porto Alegre, ensinei muitas vezes em vários lugares aí em Porto Alegre. E não é só em Porto Alegre, em algumas outras cidades aí. Eu dirigi e fui responsável pelos cursos de MBA da Fundação aí no Rio Grande do Sul, meu amigo. Então, não venha falar sobre uma coisa que você não tem nenhum conhecimento, que você não tem. Você é incapaz de resolver qualquer problema de contabilidade. Você é incapaz de resolver qualquer problema de inflação, porque para resolver tem que entender de teoria da partida dobrada, tem que entender de contabilidade. O que eu acho que os grandes erros do Fernando Ures é porque ele não entende contabilidade, ele não entende a teoria da partida dobrada. Mas ele já ouviu falar, você nunca ouviu. O problema é esse. Vamos lá. Mesmo os leigos, e depois entrar em alguns detalhes mais teóricos para que os economistas também reflitam. Desde sempre aprendemos e lemos jornais que a inflação é o aumento de preços, e que a taxa de inflação mensura esse aumento dos preços das mercadorias em geral. E é verdade que a taxa de inflação, que é um índice de preços, está medindo este ritmo de aumento dos preços. Mas isso é um sintoma de um problema, não é um problema em si. Isso é um sintoma. E tem assim, não existe a taxa de inflação. Olha, eu vou dizer logo, eu vou passar isso, porque não cabe no assunto. Estamos discutindo o que é inflação, e ele está discutindo o que é inflação. Você entrar com o assunto de dividir inflação em vários tipos, não significa que uma é e a outra não é. Eu acho que você está perdido. Nem orientado você é para, para discutir o problema. O que que você vai discutir agora? Os tipos de inflação, antes de saber o que é inflação e saber como ela nasce. Não tem sentido nem objetivo nenhum, só faz confusão. E eu acho que você é muito confuso na sua cabeça. Uma das coisas é por causa disso, você não sabe observar o que é importante na discussão. Vamos lá. Tá? Isso é um ponto fundamental. Não existe a verdadeira inflação. Existem diferentes formas de aferir a inflação. Então, você pode fazer essa aferição a partir de uma perspectiva do passado, olhando para o passado, outra é olhando para o futuro, e outra é comparando a inflação presente com a do passado. Então, assim, só prestar algum. Isso é bobagem que você está falando, não tem nada a ver com a discussão. Eu quero saber o que é inflação. Você está querendo dizer, Fernando, o que é inflação. Você está querendo consertar, Fernando Luiz, o conceito de inflação. E agora se mete em vários tipos de inflação. Peraí, meu amigo, vamos lá. Exemplos de como a gente pode ter diferentes taxas de inflação. Por isso que no Brasil a gente tem diferentes índices. Né? Uns vão dar mais ênfase para determinada cesta de produtos, outros para outros, todos eles para que a gente tenha uma ideia, né? Como é que está a desvalorização da nossa moeda. Mas é importante que se diga, não existe a verdadeira taxa de inflação. Todas as formas de inflação têm benefícios e têm problemas. Depende do que a gente está querendo. E aí a gente vai escolher qual a forma
de aferir a inflação é melhor. Alguns economistas, especialmente aqueles da escola austríaca de economia, da qual eu também subscrevo, definem que inflação é o aumento da base monetária. Mas também não é tão simples, embora Isso é absolutamente falso. Tá? Veja, é aquilo que eu falei no início. Ele tenta parecer ser mais sofisticado, para pegar um público mais amplo, não só os catarrentos, que é por exemplo, que recebe do clássico, que tem uma bandeira de brasileiro. Bom, mas no final das contas ele defende a mesma coisa. E veja, não há como a gente relacionar aumento de base monetária e inflação. Por quê? Porque dificilmente a gente encontra essa correlação. Dificilmente. Então, se a gente quiser apontar uma razão para a inflação, né, dificilmente, né, não é impossível, mas dificilmente a gente vai poder atribuir a inflação ao aumento do déficit público, à expansão de base monetária. Né? Por uma série de fatores. Um dos fatores mais flagrantes é impossível para os governos emissores de moeda controlarem a base monetária. Né? Durante muito tempo isso foi objetivado, sobretudo numa época de moeda metálica, ou depois de padrão ouro, ou de lastro ouro, que é o P71. De lá para cá, os governos sequer tentam controlar a base monetária, porque eles perceberam que, independente das suas tentativas, eles não conseguiram. Por quê? Porque o próprio sistema bancário reproduz base monetária. Ou interfere na oferta de meios de pagamento. Então, não há como controlar. O que os governos fazem desde então é tentar controlar a taxa básica de juros. Controlando a taxa básica de juros, os governos conseguem dar mais ou menos impulso fiscal. Eles conseguem, portanto, acelerar a expansão da base, né, ou retardar a expansão da base. Mas é importante que a gente entenda. Primeiro, a base monetária sempre cresce. Tá? Por quê? Porque a velocidade de circulação da moeda ela tende a se manter estável. Então, se a economia cresce, é necessário que haja crescimento da base monetária. Então, ela sempre cresce, independente de haver inflação ou não. O governo, então, através da taxa básica de juros, ele pode contribuir para que essa expansão seja mais acelerada ou menos acelerada. Mas ela é sempre bem-vinda. Então, não há como a gente atribuir a expansão de base monetária, tá, um fenômeno inflacionário. Isso sim. Mesmo os ortodoxos da academia de economia já não falam mais isso que a gente está falando. Porque hoje a ortodoxia econômica vive num mundo de expectativas racionais, onde eles ainda vão defender uma versão mais atualizada da teoria quantitativa da moeda, que é essa que o Fernando está aqui tentando defender. Expansão de base igual aumento de inflação. Só que eles vão construir a sua teoria, embora dê na mesma, de uma maneira mais sofisticada, levando em conta as expectativas do mercado. Dando a entender que não adianta o Estado tentar estabelecer controle de preços a partir de controle de salários ou taxa de juros, porque, no final das contas, os agentes privados vão antever as expectativas, os resultados do mercado, e a partir dessas expectativas é que eles já vão precificar uma inflação no futuro. Então, eles vão dizer que sim, de alguma maneira, há um impacto. Mas isso está cada vez mais difícil de sustentar, mesmo entre a ortodoxia econômica. Tá? Por quê? Porque os países estão expandindo base há mais de 10 anos, pelo menos desde a crise de 2008, desenfreadamente. E a gente não tem fenômeno inflacionário. Onde a gente vai encontrar alguma correlação, tá, no mundo ocidental, onde você tem menos controle de capitais, é sobre a inflação de ativos. Veja, hoje é muito difícil, e boa parte dos ortodoxos já estão mudando o discurso, né, para não ter que revisitar suas teorias, dizendo, olha, não, a expansão monetária não causa inflação, mas causa inflação de ativos. E você não consegue enxergar a inflação no mundo real a partir da expansão da base. A gente tem aí os Estados Unidos olhando 150 por tempo de eleição de PIB, a China, o dado hoje ainda já está em coisa de 300%, Japão em 250%, a zona do euro a mesma coisa. O mundo inteiro
está expandindo fortemente base. E, por exemplo, o mundo desenvolvido está há 10 anos tentando produzir inflação. O Japão, por exemplo, está tentando produzir inflação, mesmo expandindo base, e mesmo assim não conseguem. Eles conseguiram produzir uma inflação residual a ponto de eles estavam comemorando. Então, assim, é falso dizer que há correlação entre expansão de base e inflação. A inflação é um fenômeno multideterminado. Sempre. E cabe a gente avaliar caso a caso de processo inflacionário para identificar as causas da inflação. E quase nunca tem a ver com expansão de base monetária, sequer os bancos centrais hoje tentam controlar isso. A definição seria bem mais correta do que apenas dizer que é um aumento de preços. Em síntese, inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. Mercadorias podem sofrer algum choque de oferta, como commodities agrícolas, uma quebra de safra, que acaba impactando a oferta, portanto, o fornecimento de um bem específico, por exemplo, laranjas, e há uma falta, uma escassez dessa mercadoria. Mas o aumento de preços nessa mercadoria é particular a ela, e não impacta o restante dos bens, não impacta o valor do dinheiro. Quando todo, na maior parte dos preços está subindo, é porque o dinheiro está perdendo valor. O valor ou o preço dele está caindo, está diminuindo o seu poder de compra. E é como o corpo humano, quando a febre está subindo, isso é um sintoma de uma doença, mas não é a doença em si. O dinheiro é igual. Quando os preços estão aumentando, isso é um sintoma. A doença é a desvalorização do dinheiro, é a perda de poder de compra do dinheiro. E por isso aquela famosa frase do economista americano Milton Friedman, que a inflação é sempre, em qualquer lugar, um fenômeno monetário. Porque apenas... Então, essa é uma das grandes discussões, tá, entre os heterodoxos e os ortodoxos da academia de economia. A inflação é um fenômeno monetário ou é um fenômeno real? Veja, para mim, é 100% de certeza que não é um fenômeno monetário. Porque eles têm que advogar que é um fenômeno monetário para dizer, olha, se você tem mais dinheiro em circulação, você gera mais menos. Então, isso é baseado na teoria quantitativa da moeda. Então, veja, o que causa a inflação seria a própria emissão, né, de base monetária. Então, portanto, um fenômeno monetário. Né? Então, se você tem menos dinheiro em circulação, o dinheiro vale mais. Isso é pobre para dizer o mínimo. Pobre para dizer o mínimo. Quando eu digo a inflação não é um fenômeno monetário, eu estou dizendo que a inflação é um fenômeno real. Ou seja, existem determinações estruturais, tá, que vão fazer com que... Meu amigo, você está todo confuso. Se você vai dividir as operações de compra e venda, como eu ensino aí, você vai ver que não existe fenômeno monetário da inflação. Agora você está falando que não tem, que não sei o quê, mas não sabe explicar. O fenômeno monetário não existe na inflação. O que existe é o fenômeno econômico. Por quê? Como está ali naquele trabalho. Quando você compra, não tem efeito nenhum. Se eu compro um carro por 100 mil, eu comprei por 100 mil. Não adianta você me dizer, esse carro valia 120. E daí? Comprei por 100 mil, registro por 100 mil. Não ganho nenhum dinheiro por causa disso. Fiz uma boa compra, se for o caso. Ou alguém que diga que o carro não vale mais do que 80 mil. Também não perdi nenhum dinheiro por causa disso. Posso ter feito uma boa compra. Eu só vou saber quando eu vender o material, quando eu vender o carro. Ou seja, a compra não tem efeito nenhum. É por isso que a moeda é monetário, a moeda é imune. A moeda não tem influência nenhuma em preço. A moeda simplesmente é um meio de troca. Agora, e o que é inflação? É um fenômeno econômico. A venda, quando eu vendo aquela coisa que eu comprei, vai estar cheio de todos os efeitos possíveis. Efeitos econômicos, efeitos monetários, efeitos financeiros, tudo está na venda. Na compra não existe efeito nenhum. Tá certo? Ok, vamos em frente. E haja mais ou menos inflação. Por exemplo, nós tivemos um fenômeno inflacionário global durante a pandemia da Covid. Por quê? Por causa do fechamento
né, de parques industriais inteiros, em função do isolamento. Houve uma quebra, né, nos fluxos das cadeias produtivas globais. Então, você teve um choque de oferta. Houve um choque de oferta. Isso produziu inflação no mundo todo. Veja, isso é um fenômeno real, ou seja, é a realidade se impondo por uma pandemia que causou a inflação. Né? Você está dando Agora, não vou discutir com você isso agora, porque não cabe nesse vídeo, mas se houve um choque de oferta, houve também um choque de demanda. E aí? O que é que você diz? por exemplo, ali, no mercado de laranja. O liberal, né, o ortodoxo, gosta muito de ir por esse caminho. Veja, ele nem é um liberal ortodoxo. O Nietzsche se diz um austríaco, que são heterodoxos, porém uma heterodoxia à direita, diferente dos keynesianos, por exemplo, que são heterodoxos à esquerda. Tá? Pelo menos boa parte. O keynesiano também tem várias ramificações, inclusive ramificações à direita. Mas veja, Ok, meu amigo, eu vou dar afirmar algumas coisas aqui e vou encerrar porque o vídeo está ficando muito grande. O problema é o seguinte, você talvez nem saiba, você é tão inocente, você não sabe o que está falando, que você, na realidade, está acompanhando o Milton Friedman e o Roberto Campos, que você considera como inimigos teóricos seus. O que é que você está dizendo? Que a inflação vem da perda do poder aquisitivo da moeda. O que significa isso? Que o responsável pela inflação é o governo. Isso está no vídeo do Roberto Campos, aí no vídeo aí que você está vendo do Fernando Ures. É bem claro o que esse pessoal que acha que a inflação vem da perda do poder aquisitivo do dinheiro. Porque o dinheiro, a responsabilidade é do governo. E como a responsabilidade é do governo, o próprio Fernando termina o vídeo dizendo isso. Agora nós sabemos de quem cobrar do governo. Não é verdade. A origem da inflação está na demanda agregada acelerada. E a demanda acelerada agregada é governo e iniciativa privada. Qual dos dois é que provoca a inflação mais? Eu acho que a iniciativa privada, que é muito maior o crescimento da demanda da iniciativa privada que a do governo. Você está seguindo um papel, não sei o que eu posso dizer, um papel de inocente. Você está dizendo que é exatamente o governo o responsável pela inflação, porque você está dizendo que o dinheiro, que a inflação é a perda do poder aquisitivo do dinheiro. Você entrou numa fria, meu amigo. Você tem que parar, pensar e estudar. Não é só história, não. Você tem que estudar economia para saber isso. Talvez você esteja agora entendendo por que você não devia ter entrado num barato desse. E, aliás, você entra em todos eles falando dos economistas e de economia com, com um certo desdenho pela pessoa. Você pegou o Paulo Guedes aí e estraçalhou o Paulo Guedes. Fiquei com pena do Paulo Guedes, porque você estraçalhou. Você não tem competência nenhuma para discutir com o Paulo Guedes. Eu também acho. Eu acho que o Paulo Guedes tem muitas falhas do ponto de vista econômico. Mas você não tem condição nenhuma nem de saber quais são as falhas do Paulo Guedes. E você destruiu a imagem do Paulo Guedes aí num vídeo seu. Ok? Muito bem, meu amigo. Se você quiser, meus trabalhos estão aí, você pode ler e reler. Você vai entender muito bem o que eu estou falando. Tá bom? Um abraço. Pessoal, desculpe aí a minha veemência, mas é o seguinte, a primeira vez que eu vi Humberto de Matos, ele fez um vídeo criticando o Paulo Guedes. E eu fiquei ouvindo aquele vídeo. Eu já trabalhei com o Paulo Guedes, conheço o Paulo Guedes de longa data, né? No IBMEC, eu trabalhei 5 anos no IBMEC, Paulo Guedes era um dos diretores do IBMEC. Eu trabalhei, não, eu prestei serviço como professor. Paulo Guedes, é, Paulo Guedes, Cláudio Haddad e o saudoso ministro
o João Rezeloso, João Paulo Rezeloso. Então, essas pessoas, eu trabalhei 5 anos ali e conheci bem o Paulo Guedes no sentido de profissional. Não vejo Paulo Guedes com nenhuma. Ele sempre foi um economista, um economista bem preparado, bom professor, excelente professor. E isso aí eu digo em pé. Porque eu fui um tempo coordenador de cursos no IBMEC. E Paulo Guedes é um dos mais avaliados professores do IBMEC pelos seus conhecimentos teóricos de economia. E eu não vejo Paulo fazer o que você fez. Você tratava Paulo Guedes com ódio, como se Paulo Guedes fosse uma pessoa nojenta, uma pessoa imprestável. Não, senhor. Paulo Guedes é uma pessoa muito boa. É um rapaz educado, um rapaz fino e competente. Paulo Guedes é muito competente na profissão dele. Você não teria o direito de não saber nada de economia, entrar, falar num vídeo, você sabia que não ia ter resposta, porque Paulo Guedes não ia dar resposta a você, porque percebia que o nível seu é baixo. Então, por isso, você talvez tivesse essa ousadia de fazer isso. E também é aquilo que eu digo, você é um papagaio procurando um pirata. Você, ao criticar o Fernando Urich e ao criticar o Paulo Guedes, você está procurando neles um pirata para você aparecer. Mas você não vai aparecer por isso, não, porque você não tem competência. Ou então volta para a tua área de história, cara. Ok? Um abraço e até a próxima.